Olá, sejam novamente bem-vindos ao nosso canal do YouTube. Hoje a gente vai tratar do crédito acumulado do IPI e a possibilidade de ressarcimento desse crédito acumulado. Antes de falarmos do crédito acumulado e da possibilidade de ressarcimento, a gente vai ter que falar por que o IPI pode gerar crédito acumulado, pode gerar crédito passível de ressarcimento, tá bom? O IPI, o Imposto sobre Produto Industrializado, ele tem uma das suas características constitucionais a não cumulatividade, ou seja, ele é um imposto não cumulativo. Isso implica dizer que é um imposto que ele não pode ir sendo tributado em toda a fase de produção, tá? Ele tem que tributar somente o valor agregado. A nossa legislação, então, optou para que se aplique a não cumulatividade no IPI e também em outros impostos que não são cumulativos. A nossa legislação optou, então, pelo regime de crédito e débito do imposto. O que isso significa? Toda vez que eu adquiro matéria-prima, produto intermediário, material de embalagem para o meu produto, para aquilo que eu vou industrializar, sobre cada nota fiscal daquilo ali, eu vou gerar um crédito de IPI. Então, eu faço, por exemplo, cadeira de madeira, tá? Eu faço cadeiras móveis de madeira. Então, eu compro a madeira, eu compro o prego, eu compro tecido para fazer o revestimento, tá? E sobre cada compra, quem produziu essa determinada matéria-prima, ele vai destacar na nota fiscal um valor que ele tributou de IPI. Esse valor vira crédito, tá? Então eu vou ter um livro de apuração do IPI, um livro de entrada de IPI e um livro de saída, tá? Nesses 3 livros você vai, com as informações, vai apurar o que você vai recolher de IPI no final do mês, tá? Você que é industrial, né? Então, eu comprei essa matéria-prima para fazer minhas cadeiras, fazer poltronas, móveis de madeira. E vamos imaginar que a cadeira, a poltrona, os móveis que eu produzo, tem uma alíquota X, 10%. Então, na hora que eu vender esse meu produto final, eu vou tributar em 10% do IPI e vou achar um valor. Então, vamos imaginar que eu vendo a cadeira a R$100, então 10% eu vou ter que pagar R$10 de IPI. Só que, vamos imaginar que então no final do mês, eu faturei lá R$100 mil, então eu teria que recolher R$10 mil de IPI. Só que para produzir esses meus produtos, a minha cadeira, a poltrona, etc. e tal, eu adquiri em matéria-prima R$50 mil. Então, eu comprei R$50 mil em matéria-prima. Desses R$50 mil, 5 mil foi IPI. Esse 5 mil de IPI ele vira crédito, que eu vou abater do meu débito. Então, eu tinha que pagar 10 mil sobre o meu faturamento. 10% sobre 100 mil, 10 mil. Eu pego esses 5 mil, abato do valor e só pago 5 mil. Tá? Então, isso é o que se chama de tributar valor agregado. Esse é o IPI, assim que se calcula o IPI. Isso vai ser, então, os créditos vão sendo lançados no livro de entrada. Então, você tem um livro contábil, que é o livro de entrada. Você tem os débitos sendo lançados. Todas as vendas são lançadas no livro de saída. E ali vai sendo apurado o valor de IPI de saída. Então, no livro de apuração se faz o encontro de contas, né? E se apura o quanto que tem que recolher de IPI no final do mês. Mas existem alguns produtos industrializados, por diversos motivos, que podem ter alíquota zero de IPI ou serem isentos de IPI. Então, eu compro matéria-prima que é tributada, lanço no livro de entrada o crédito de IPI e na saída eu vou tributar pela alíquota zero o meu produto e aí eu não vou ter débito, eu não vou ter valor a recolher na saída, né? Então, aquele crédito de IPI vai acumulando na minha escrita fiscal, tá? E algumas empresas não sabem que desde 1999 existe uma lei que autoriza você aproveitar esse crédito do IPI
para pagar outros impostos. É o que diz o artigo 11 da Lei 9.779 de 1999. O artigo 11 diz o seguinte, olha, o saldo credor do Imposto sobre Produtos Industrializados, IPI, acumulado em cada trimestre calendário, decorrente de aquisição de matéria-prima, produto intermediário e material de embalagem, aplicados na industrialização, inclusive de produto isento ou tributado a alíquota zero, que o contribuinte não puder compensar com o IPI devido na saída de outros produtos, poderá ser utilizado de conformidade com o artigo 73 e 74 da Lei 9.430 de 1996, observadas normas expedidas pela Receita Federal. Então, de acordo com o artigo 11 da Lei 9.779 de 1999, se na empresa há o crédito acumulado de IPI em decorrência da saída por alíquota zero, por alíquota reduzida ou por isenção do IPI, você pode pegar esse crédito e compensar ele com outros impostos da Receita Federal. Por que eu digo que podem ser compensados? Porque o artigo 74 da Lei 9.430 de 1996, que a Lei 9.779 fez referência, ela diz o seguinte, o artigo 74 diz o seguinte, olha, o sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em julgado, relativo a tributo ou contribuição administrada pela Receita Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizado na compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por aquele órgão. Ou seja, se a empresa possui crédito acumulado, você pode, a cada trimestre calendário, então, janeiro, fevereiro, março, fecha um trimestre. Abril, maio, junho, fecha o segundo trimestre. Julho, agosto, setembro, terceiro trimestre. Outubro, novembro, dezembro, quarto trimestre. Então, a cada trimestre calendário, pode ser feito o pedido de ressarcimento do crédito acumulado de IPI, bem como fazer a compensação desse crédito com outros tributos federais. Em regra geral, todo imposto, todo tributo administrado pela Receita Federal pode ser pago com o crédito acumulado de IPI, exceto tributos aduaneiros. Tá? Então, eu não posso usar o crédito para pagar tributo aduaneiro de importação, exportação. Tá? Eu não posso também fazer pagamento de parcelas de parcelamento, qualquer que seja, e eu também não posso pedir para compensar impostos que já estejam inscritos em dívida ativa. Tá? Essas são algumas regras gerais. Depois tem algumas outras regrinhas mais detalhadas lá. Mas, em geral, você pode, por exemplo, usar o crédito acumulado de IPI para pagar PIS, COFINS, imposto de renda, contribuição social sobre o lucro, imposto de renda retido na fonte, tá? Sobre a folha, por exemplo. Então, se você possui essa situação na sua empresa, não deixe de ir atrás do seu direito. Tá? Isso é um direito que está previsto na legislação, não depende de ação judicial, não depende de briga judicial, extrajudicial, não. Isso você vai respeitar lá as diretrizes da Receita Federal, vai fazer um procedimento administrativo para que a Receita ela controle esse ressarcimento, ela precisa ter o controle disso, isso é normal, né? E com isso, você vai aproveitando esse crédito a cada trimestre. Tá? Então, isso faz com que você tenha uma redução de despesa tributária a cada trimestre que se encerra. Tá bom? Era o que eu tinha para dizer hoje para vocês. Eu estou aqui à disposição para tirar dúvidas. Se precisar, pode mandar e-mail, entre em contato. A gente tem aí os dados de contato. Tá bom? Até o próximo vídeo.